Vamos lá, então. Nosso primeiro call aqui de outubro, né? Seguinte, né? Na parte de renda fixa, como de costume, a gente aí de olho nos indicadores, né, principalmente de inflação. Então, na semana passada, já tivemos aí a leitura do IGPM, que é aquele que não é o oficial do governo, mas já do mês fechado de setembro, tá? Com uma queda, tá? Esse menuzinho aqui é uma queda de 0,64%. O IPCA, que é esse sim, o oficial do governo, vai sair na sexta-feira, só no dia 8, e aí temos uma projeção de 0,71% para o mês de setembro, e o acumulado de 12 meses, né, vindo desde setembro do ano passado até setembro agora de 2021, com uma projeção aí pelo mercado, uma média da projeção de 9,5%. Então ainda não estaria batendo aí os 10% de inflação de 2 dígitos, né? Mas vamos seguir monitorando e confirmar no call da semana que vem. Sobre essa percepção de inflação, né? Muita gente comentando cada vez mais sobre inflação. Isso é um fenômeno que está acontecendo mundialmente, decorrente, uma boa parte dele, não vou atribuir aqui se é muito, pouco, mas sim tem uma parte significativa em relação à pandemia. E agora, nesse momento, né, tá aparecendo principalmente com esses caras aqui, né, gás natural, carvão e petróleo, tá? Essas três commodities, né, estão sendo negociadas a valores bem altos aí no mercado. E isso gera, como isso é insumo para muita coisa, né, para usinas e tudo mais, que está lá embaixo no processo produtivo, isso aí acaba gerando inflação em toda a cadeia, né? E aí chega na ponta final, que é o consumidor, né? O produto final e o consumidor, que é o que a gente sente aí no nosso bolso. E também, né, vindo da pandemia e dos lockdowns, não dizendo se estava certo ou não, mas foram tomadas as medidas, né? E então houve um descasamento entre oferta e demanda, né? Quando você fecha uma fábrica, né, determina um lockdown, ou então a população fica dentro de casa, a demanda de algumas coisas, né, foi deturpada, e a oferta, né, foi cessada. E quando você vai retomar essa planta, qualquer processo de fabricação não é só ligar um botão, igual a gente acende a luz na nossa sala aí. Então é uma coisa demorada e isso faz com que haja esse descasamento. E aí por isso, né, acaba havendo uma demanda reprimida, a oferta ainda não está suprindo isso, faz com que haja essa percepção de inflação também, preços mais altos. Um dos setores que acaba sendo afetado por isso, a gente vê também, né, mundialmente acontecendo, é a parte de logística, por exemplo. Então, há muita demanda, a oferta não está conseguindo suprir, então a parte de logística, frete marítimo, containers, isso aí também está subindo bastante, tá? E aí, mais uma vez, né, o produto para poder chegar no supermercado ou para poder chegar na sua casa tem um frete mais caro, o produto vai chegar mais caro também, o que também é percebido aí, né, um aumento de preços como inflação. Tá? E por que a gente está falando de inflação na parte de renda fixa, falando dessas coisas que parecem não ter nada a ver? Porque os títulos que nos protegem da inflação, né, estão na renda fixa, né, muitos deles, tá? É uma proteção primária. Existem outras formas da gente encarar isso, né, mas essa proteção primária está ali nos títulos de renda fixa. E aí eu coloquei aqui um print do Tesouro Direto, do próprio site, né, onde a gente tem a parte com alguns títulos que protegem do IPCA, pagam o IPCA mais alguma coisa, né? Tá aqui a rentabilidade deles. Só que se você tomar um pouquinho mais de atenção aí nesse print que eu tirei, vejam que o primeiro vencimento é para 2026, tá? E a gente tem vencimentos até 2055. Então essa proteção ela só é garantida lá no final. Por quê? Porque no meio do caminho, essa parte da inflação aqui, do IPCA no seu título, vamos dizer que a pessoa compra aqui um título IPCA 2035. A parte do IPCA vai ser corrigida, passou um dia, vai ser corrigida a parte do IPCA. Mas a gente tem essa outra taxa aqui, né, essa parte pré-fixada, que também oscila, tá? Como esse título tem duas componentes, uma ela te protege e a outra pode ser que não proteja. Isso só vai ser fixo, como a gente já te falou várias vezes aqui, lá no vencimento. Então, a primeira proteção aqui nos títulos do Tesouro Direto, né, para a inflação, seria para 2026 só. Então, a pessoa que comprou um título desse, 2026, está vendo a inflação aumentar e talvez não esteja vendo esse título se apreciar na sua carteira, é por quê? Porque só é garantido realmente toda essa rentabilidade contratada aqui lá no final da aplicação, lá em 2026. Então, a pessoa tendo comprado, por exemplo, há um ano atrás, 2020, passou só um ano, 2021,
Pode ser que tenha tido uma apreciação, mas não vai ser exatamente daquela magnitude contratada, porque aquilo só é fixo para o vencimento, mais uma vez aí reforçando, tá? Então, vejam que, por mais que a gente pegue uma proteção que de início, né, parece simplista, vou comprar um negócio que é IPCA mais alguma coisa, vai me proteger do IPCA, mas não é tão direto assim. Então é por isso, né, que existem consultorias como a nossa aqui da iPlan, para a gente poder ajudar você a montar a sua carteira e você ter esse tipo de proteção. Existem alternativas para poder se proteger da inflação, por exemplo, se esse for o caso, que não seja só pelo Tesouro Direto, que eu consiga isso num prazo mais curto, né, de 1 ano, 1 ano e meio, 2, existe sim. Então, se você está em dúvida, está precisando disso, né, não entendeu muito bem, vai lá no nosso site, acessa iPlan.com.br, vai lá conversar com o nosso chatbot, você vai ter lá definido o seu suitability, né? Por que você precisa dessa proteção para 1 ano, por que você precisa para 2 ou para 5, como é que está a sua carteira de investimentos, vai ter uma mentoria com a gente, para a gente poder entender um pouco mais da situação dos seus investimentos e desenvolver uma carteira ideal para você, tá? Não é a carteira genérica para todo mundo, né? Cada pessoa, cada indivíduo tem as suas necessidades, a gente vai entender isso e vai recomendar uma carteira para você, tá certo? E aí, por fim, bom, que eu coloquei aqui no comentário, cuidado com o vencimento, que aqui nesse caso só tem os longos. E aí, por fim, a atualização aqui das nossas curvas de juros, né? Então vejam aqui, né, com mais uma vez, só relembrando como é que é montada essa curva de juros aqui, que é a curva de juros reais tirada pela NTN-B, que é o Tesouro IPCA, aquele que eu acabei de mostrar lá. Eu pego esses componentes aqui pré-fixados, de cada um desses títulos do Tesouro, tá? E ploto eles de acordo com o vencimento. Então, coloco lá na horizontal o vencimento, 15 de 8 de 2026, 15 de 5 de 2035 e assim por diante, e coloco o valor dessa taxa aqui. E eu faço isso em várias datas possíveis, né? Então, os últimos que eu tenho aqui dessa curva de juros, tá? São desde 6 meses atrás. Então, há 6 meses atrás eu fiz essa plotagem. Passou mais 3 meses, fiz essa plotagem. Passou um mês, fiz essa plotagem. E aí eu tenho essas 5 curvas aqui, sendo que a última, né, a mais recente, a de sexta-feira, é aquela que está mais para cima. Como eu venho reiterando aqui várias vezes, as nossas taxas estão subindo. Isso é o que faz com que esses títulos, por exemplo, tenham o seu valor depreciado, né? Então acontece o quê, né? Já explicamos aqui mais de uma vez. Quando a taxa sobe, é uma relação inversa. Quando a taxa sobe, o valor do título cai. Então é isso que está acontecendo. Esses valores aqui estão aumentando, né? Desde 6 meses atrás, na verdade, desde 1 ano atrás, eles estão subindo. Isso faz com que o valor do título, né? Aqui o preço deles, o preço unitário, ou o investimento mínimo também, fiquem cada vez menores. E a consequência disso é que é um momento bom, né? Está barato comprar esses títulos, tá? Igual quando a bolsa cai, né? A gente fala que as ações estão ficando baratas, é claro que tem que saber qual ação que vai comprar. Mesma coisa para renda fixa, mas de uma maneira geral, os títulos estão ficando cada vez mais baratos, confirmando aquela janela de oportunidade boa para poder entrar na renda fixa também. E por fim, agora essa curva de juros aqui é montada com os títulos só os pré-fixados. Então aquilo lá eu faço com os títulos que pagam IPCA mais alguma coisa. E aqui eu estou montando só com os títulos pré-fixados, que é uma que o mercado olha bastante também. E mais uma vez, assim como na anterior, a gente vê, né, que aqui na parte mais curta aqui da curva, nem tanto, né, para vencimentos aí próximos, ainda em outubro desse ano, janeiro do ano que vem, mas dali para frente, quando começa aqui, a curva mais clarinha ficar acima dessa curva azul mais escura, então a gente vê as taxas em patamares dos maiores possíveis desde 6 meses, possíveis não, nos maiores observados desde 6 meses atrás, também confirmando aquilo que eu já tinha comentado sobre a gente estar com taxas boas aí, aplicações baratas para serem feitas nesse momento. Renda fixa cabe em qualquer momento, qualquer tipo de montagem da carteira para poder diminuir o risco e dar liquidez. Mas agora, nesse exato momento, está acontecendo que não só ela vai diminuir o risco da liquidez, mas também vai entrar com uma taxa muito boa.